Em nossa nascerei o amor de Jesus. Em nós acender o amor de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Tenham todos uma boa noite. Nosso primeiro encontro de reflexão sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, que traz como tema Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. E como lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Este ano, nossa campanha é ecumênica, isto é, organizada pela Igreja Católica e por outras igrejas cristãs que se entendem como irmãs. A campanha da Fraternidade Ecumênica representa uma das experiências mais valiosas da missão evangelizadora em nosso país. Este projeto ecumênico foi concretizado no ano 2000, dignidade humana e paz, e por um novo milênio sem exclusões. Tema e lema da primeira campanha da Fraternidade Ecumênica. Após a primeira, mais 4 campanhas ecumênicas foram realizadas. Em 2005, com o tema Solidariedade e Paz, felizes os que promovem a paz. Em 2010, como tema Economia e Vida. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em 2016, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Com o lema Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual acho que nos seca. E para este ano de 2021, Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Cada uma dessas campanhas sinalizam que o diálogo é o nosso melhor testemunho. Por isso, vamos iniciar cantando o hino da campanha da Fraternidade. Na página 45. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mão dada formando aliança, confirmados na mesma missão. De mão dada formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho de Emaús. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz.
do que estava dividido, unidade Ele faz. Cantemos a Trindade Santa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Amém. Oremos. Senhor da vida, alerta-nos para que possamos, através desse encontro, compreender cada vez mais nossa missão como vossos discípulos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, com muita atenção, ouçamos este diálogo, como, nesse momento, este diálogo entre duas pessoas. Espera aí, só um instante. O diálogo com o irmão gera compromisso de amor, é o nosso tema. Vamos fazer da Quaresma tempo forte de conversão, oportunidade também de conversa, de diálogo e amizade entre irmãos, como nos orienta o Papa Francisco na sua carta encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos, sobre a fraternidade e a amizade social. Ouçamos esse diálogo. As palavras de Jesus sempre foram orientadas para que as pessoas em defesa da igualdade e do diálogo. Quaresma é o período de conversão. Isto é o momento de arrependimento dos pecados cometidos e o reconhecimento de que eles são uma defesa ao Deus amor. Em alguns segmentos, existe uma tendência de perceber. É necessário observar que a conversão é um processo permanente e diário. Ela nos provoca a pensarmos e repensarmos diariamente nossa forma de viver. A campanha da Fraternidade Econômica 2021 quer ser esse convite para vivermos um jejum que agrada a Deus. Que conduz à superação de todas as formas de intolerância. Começar pela intolerância religiosa, que exclui toda possibilidade de diálogo, também o racismo, a violência e o preconceito. A campanha da Fraternidade Ecumênica nos guia para novas possibilidades de relacionamentos, promovidas pelo diálogo comprometido com todas as pessoas de fé, ainda que não seja da mesma igreja ou religião. Ela nos motiva a buscar soluções para as catástrofes ambientais, morte de tantos negros e ativistas sociais, e a pobreza escancarada pela pandemia. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, né? Vimos aqui o diálogo sobre o que é realmente a nossa campanha da Fraternidade Ecumênica. Mas, neste momento, vamos assim passar a ouvir a Santa Palavra de Deus. Jesus escuta a conversa dos discípulos de Emaús. Ouçamos com atenção o que nos diz a Palavra de Deus. Fala, Senhor, palavra de fraternidade.
Fala, Senhor, fala, Senhor, é luz da humanidade. A tua palavra, farol de justiça, que vence a cobiça, é bênção e paz. Fala, Senhor, fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, fala, Senhor, é luz da... Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles conheceram Jesus. Jesus aqui um diálogo entre 3 pessoas, inicialmente 3 pessoas. A gente percebe que, como a campanha da fraternidade nos traz hoje este tema do diálogo, o diálogo é muito importante nas nossas vidas. Sem diálogo, nada se estrutura, nada vai adiante. E para existir o diálogo, é necessário um locutor e um interlocutor. Assim, é o nosso diálogo com Deus e com os nossos irmãos. Para ter diálogo, não pode haver só uma pessoa, né, na história do diálogo. Para haver o diálogo, tem que haver, no mínimo, 2 pessoas. E no Evangelho de hoje, nós vimos esse diálogo entre 3 pessoas. Os discípulos de Emaú e também Jesus Cristo. O que é diálogo? Como podemos praticar o diálogo?
Para a gente praticar o diálogo, nós precisamos... E esse diálogo precisa ser um diálogo paciente, né? E de maneira, né, a estarmos com tantas pessoas. E precisamos fazer sempre diálogos generosos. E o diálogo precisa estar nas famílias e na comunidade. É por isso que muitas famílias, às vezes, se desestruturam por falta de diálogo. É por isso que, muitas vezes, as nossas comunidades se desestruturam por falta de diálogo. Na leitura, vimos o diálogo entre duas pessoas e, logo depois, chegou a terceira pessoa, Jesus. Num percurso de 11 quilômetros, os dois discípulos iam dialogando. Eu imagino como foi 11 quilômetros andando, os dois, e esses dois travando uma conversa, um diálogo entre tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Um diálogo muito grande. Eles estavam querendo realmente entender o que tinha acontecido. E logo em seguida, Jesus, a terceira pessoa, se aproximou. Para que a gente trave um diálogo, é preciso também essa questão da aproximação. E Jesus se aproximou e não fez nada mais, nada menos do que ouvir. No diálogo, a gente precisa ouvir. Primeiro ouvir. Depois, a gente precisa dizer o que realmente entendeu de tudo que ouviu. Eles estavam tão tristes e como que sem acreditar no acontecido. E como cegos não reconheceram Jesus. Jesus continua a caminhar com eles. E Jesus foi todo ouvidos. Com eles, solidarizando com seus problemas. Daí Jesus se interessa pelo assunto, ouve-os e depois entra em um diálogo e começa a dar seu parecer sobre o assunto e começa a dar os seus ensinamentos. Nesta campanha da fraternidade, aprendemos que devemos ter um diálogo comprometidos com os irmãos. Um diálogo de amor. O diálogo é muito importante para com os nossos familiares, para com os nossos irmãos na fé e também para os nossos irmãos de outras crenças. É muito importante, meu irmão e minha irmã, e a gente fica muito feliz por todos os meios de comunicação existentes hoje. Não temos como ficar sem dialogar, não temos como ficar sem falar. Hoje a nossa vida é uma vida de muito diálogo. É uma pena que nem todos são bem entendidos. Hoje, através dos meios de comunicação, o dia inteiro a gente passa dialogando, né? Dando nossas opiniões através dos meios de comunicação, pelo WhatsApp. Hoje, o diálogo, existe muito diálogo nos dias de hoje. Só que muitos são diálogos que são destrutíveis e outros são, sim, que instruem, outros são diálogos bons, outros são anúncio do próprio Deus, anúncio da própria palavra de Jesus Cristo. Com tantos meios de comunicação, é impossível não falar das nossas opiniões, compartilhar notícias. Isso sem fazer acepção de pessoas, dialogar com amor, de forma construtiva e sem discriminação. Querendo ou não, somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador. É com diálogo que construímos as nossas famílias, as nossas comunidades de fé, a nossa sociedade.
Ao contrário, a falta de diálogo gera conflito, violência, desamor e desarmonia. Por isso, meu irmão, essa campanha da fraternidade vem pedir para nós dialogarmos, pedir para nós estarmos dando sempre as nossas opiniões, mas opiniões construtivas, para que a gente vai ficar também bem esclarecido quanto a não divulgar, não dialogar quando o assunto é fake news. Então, quando o assunto é fake news, o melhor que a gente faz é não fazer nada, não compartilhar, não dialogar, não entrar em conflito nem em atritos, porque muitas fakes levam nós a criar atritos uns com os outros. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ficamos hoje com esse tema, como diz aqui o nosso tema aqui embaixo, o diálogo entre irmãos gera compromisso de amor. O diálogo deve ser sempre um compromisso de amor. Agora eu quero deixar 2 perguntas no ar. Desanimados, os discípulos de Emaú não percebem que o próprio Cristo caminhava com eles. E nós? Percebemos a presença do Cristo que nos nossos irmãos de caminhada? Fica a pergunta, né? Dialogamos com esses irmãos de caminhada? Como despertar para uma conversão pessoal de modo que o Cristo possa agir através das nossas ações, atitudes e gestos? Fica as 2 perguntas no ar. E agora já encerrando, chegando aos momentos finais do nosso primeiro encontro da fraternidade, vamos fazer a oração da campanha da fraternidade. Quem está com o livro, né, está atrás, na capa, no verso. Oremos todos juntos, eu daqui, você que nos acompanha daí. Façamos esta oração da campanha da fraternidade ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós, fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos pobres e fragilizados. Avisaremos que amanhã, neste mesmo horário, você é convidado, você que está em casa, é convidado a participar conosco da adoração ao Santíssimo Sacramento. Vamos expor o Santíssimo Sacramento para que eu e você possa, assim, adorar o Senhor, mesmo daí da sua casa. Ele é digno de todo louvor, toda adoração, por isso vamos estar aqui sozinhos, mas com a certeza de que vocês estão aproveitando essa oportunidade que os meios de comunicação vos dão. Temos também na sexta-feira a Via Sacra, neste mesmo horário. Estaremos aqui fazendo as 14 estações, para que vocês, conosco, possam assim trilhar a via dolorosa do nosso Cristo e meditarmos, pois a Quaresma é um tempo de conversão profunda. É um tempo de conversão profunda para cada um de nós. E enquanto meditamos as estações, estaremos assim, nos penitenciando, estamos assim, fazendo um sacrifício, porque Quaresma também é sacrifício. E se você para um pouco para participar conosco, você também está se sacrificando, sim. E assim nós vamos fazer amanhã adoração e sexta a Via Sacra. Domingo
estaremos aqui celebrando o culto diretamente da capela, mesmo que sozinhos, porque o decreto, depois de domingo, é que nós vamos ver o que vai acontecer com o decreto da prefeitura e com a ordem dos nossos superiores, o nosso bispo e o nosso pároco. Por enquanto, é esses os nossos avisos. Até domingo estaremos aqui e vocês daí. Esperamos em Deus que vocês se sacrifiquem para poder participar das orações. Sem sacrifício não pode haver salvação. E já chegamos então ao fim. Por isso eu digo a vocês que muito obrigado. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, a cada um das vossas famílias. E que a gente possa vencer com fé esta pandemia e que a gente possa sair dela mais fortes e mais felizes e mais confiantes no nosso Deus. E que a nossa fé continue crescendo cada dia mais. Por isso eu digo, avante, soldados de Cristo, não vamos perder esta batalha e também eu acredito que a guerra, avante. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Recebemos agora a bênção do nosso Deus. Você que está aí, fique no sentido de, com sua cabeça baixa, suas mãos estendidas, para que a bênção do nosso Deus chegue até a tua casa, chegue até a tua vida e também a vida da tua família. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mão dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mão dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Pois bem, meus irmãos,